Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus disse: quando entrar numa casa, que diga a paz seja convosco. Quero trazer uma reflexão bíblica hoje que é ordem no culto. Vou compartilhar essa palavra da parte do Senhor. Vou estar fazendo a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. A necessidade da ordem no culto. Quando fareis, pois, irmãos? O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por dois, ou quanto muito três. E por sua vez, haja intérprete. Quem está passando essa direção para nós, para mim, tanto para você, é o apóstolo Paulo. E ele tem trazido uma direção acerca de ordem no culto. Antes de eu trazer uma reflexão, antes de eu trazer uma revelação mais profunda, queria que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse, apertasse o sininho e desse o like para quando toda vez que eu for postar um vídeo, ele seja direcionado para você. Se inscreva no meu canal e compartilhe para o seu amigo uma palavra que vem da parte do Senhor. Ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando tendes um culto? O que fareis? O que você tem que fazer quando você vai cultuar o Senhor? O que você vai fazer quando você se reunir na igreja? Se você for reunir num círculo de oração, ou se você for unir e fazer uma visita na casa da pessoa, o que fareis? Precisa ter uma ordem no culto. E o que ele diz? Precisa ter o quê? Adoração. Por que ele cita salmos? Porque os salmos é o inário. É como se ele é em música. Essas letras são em tom que vem em música. Então, como se fosse uma adoração. É uma adoração. Quando você faz uma leitura de um salmo, é um cântico. Salmos é cântico dos cânticos. Uma adoração para o Senhor. Ele diz: para que você inicie o culto, é necessário que você adore o Senhor. Você precisa ter um pouco de atenção. Quando iniciamos o culto, nós devemos adorar o Senhor. Os períodos dos profetas, principalmente os do Antigo Testamento, Eliseu, ele diz, quando ele ia buscar o Senhor, ele dizia: confie para mim um tangedor. Traz para mim um tangedor que toque algo do Senhor, para mim introduzir, para a glória do Senhor vir sobre mim, para que eu consulte ele acerca da necessidade da pessoa que veio buscar o Senhor. Porque o profeta, ele é boca de Deus. Então, ele recebe a revelação do Senhor quando o Espírito Santo vem sobre ele. E aí ele tem falado sobre isso, sobre o que? Doutrina. A doutrina do Senhor. Não uma doutrina que as pessoas queiram impor em você, jogando em você um jugo. Uma doutrina que vem de Deus, em adoração. Se nós formos reparar em Levítico, fala-se acerca dos rituais de adoração para adentrar na presença do Senhor. É muito importante nós entendermos sobre os processos de adoração para o bom Deus, para que Ele receba a nossa adoração e para que nós sacrificamos. Porque muitas vezes, quando as pessoas dizem acerca da adoração, as outras dizem: é só colocar um louvor, é só eu escutar um fundo musical igual está no fundo aqui. Não, Abraão diz que iremos adorar o Senhor, eu e o moço. E ele vai ao Moriá. 3 dias, ele deixa os seus moços ali e ele chama Isaac. Vamos adorar o Senhor? E ali ele vai sacrificar o Senhor. Muitas das vezes, quando nós vamos adorar o nosso Deus, nós devemos sacrificar ele, porque o sacrifício também, ele faz parte da adoração, é sacrificar para o Senhor. Sacrificar um cordeiro, sacrificar algo que te custe, para que Deus receba esse sacrifício em prol da adoração e que Ele possa receber, assim como Salomão, quando ele oferece os 1000 bois em sacrifício ao Senhor, o Senhor recebe aquele sacrifício, aquele cheiro suave, o sacrifício que os sacerdotes estavam entregando e sacrificando com o Senhor. Então, ele está passando uma direção, porque nós temos que entender
que sem o Antigo Testamento, sem a direção, nós não conseguimos adorar o Senhor. Nós ficamos sem saber. Porque se nós devemos entender, quando Israel sai do Egito, eles estavam acostumados a ver a forma que os egípcios adoravam o Senhor. Então eles diziam, para que lado nós vamos adorar o Senhor? Porque o Senhor é um Deus invisível. Então assim Moisés, consultando o Senhor, ele entende que era necessário que Deus passasse para ele uma direção para que centralizasse um local para que o povo tivesse focado naquilo. Aí o Senhor cria o tabernáculo, porque Deus tabernaculou com nós, né? Ele esteve com nós. Deus é conosco, né? Como no Novo Testamento diz que Deus é conosco. E aí Deus cria aquilo para que o ser humano entendesse que ali teria o santo do santo, o santíssimo, teria o átrio, o santo do santo e o santíssimo, para que as pessoas entendessem, compreendessem. Porque a mente humana teria dificuldade de compreender que Deus é um Deus invisível, que Deus não precisa de imagem para centralizar a adoração. Então Deus criou algo, aquilo ali, a Arca da Aliança, para que as pessoas possam entender, para que ela possa ser direcionada, entendeu? Para que representa a Arca da Aliança é a presença de Deus naquele período. Então nós devemos entender que Deus cria aquilo uma forma para que a gente entendesse, porque senão a nossa mentalidade teria dificuldade, o nosso cérebro não captaria de forma correta como adorar o Senhor, porque ele diz que o Senhor, a Bíblia diz que ele não se agrada que adore ídolos, né? Que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não apalpa, que tem olhos, mas não vê, e que da sua boca não sai som nenhum. Então Deus não se agrada de idolatria. Então ele não centraliza em uma imagem, ele não centraliza em uma imagem, né? Porque senão as pessoas passariam a idolatrar daquela forma. Por isso que quando eles vão procurar o corpo de Moisés, eles não encontram, porque Deus guarda, Deus protege, Deus esconde, porque senão as pessoas iam começar a idolatrar Moisés acerca dos seus feitos sendo usado por Deus. E Deus não divide a glória com ninguém. Ele diz, minha glória eu não darei a outra. Eu não darei a ninguém. Deus não dá a glória dele para o pastor. Deus não dá a glória dele pelo presbítero. Deus não dá a glória dele para o missionário. Deus não dá a glória dele pelo profeta. Porque a glória não é minha e nem sua. A glória vem do Senhor. Então ele tem direcionado acerca de, faça tudo para o quê? A edificação, para que haja que edificação da igreja, que a igreja possa compreender. Ele diz, se alguém estiver falando em línguas estranhas, faça isso por 2 ou por 3. E por sua vez, haja intérprete. O que ele está dizendo? Se nós estamos num culto ali, que porventura o pregador, ele fala em línguas estranhas o tempo todo. O povo que está lá embaixo, que não tem um dom de discernimento de espírito ou de interpretação, ele não vai compreender o que a pessoa está falando. Mas ele também fala que nós não devemos proibir que tenha línguas estranhas. Ele está dizendo que tem que ser flexível em compreender o que está acontecendo. Quando há uma profecia em línguas estranhas, a partir do momento que a pessoa está falando em línguas estranhas, aquilo não caracteriza uma profecia, a não ser quando a pessoa venha interpretar para que a igreja seja edificada, para que não haja confusão, para que as pessoas, os indultos, as pessoas que não conhecem, os ímpios que estão entrando na igreja pela primeira vez, fiquem ali perdido, né? Por isso que ele diz, eu preciso profetizar mais. Por que profetizar? Porque quando eu profetizo, eu edifico a igreja. A palavra, quando vem a profecia, ela julga a pessoa e a pessoa começa a entender a profecia, a direção que Deus tem determinado para aquele culto. Ele diz, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo, e falem 2 ou 3 profetas e o outro julgue. Mas se o outro que estiver assentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro. Ele está dizendo acerca de uma ordem, fala 2 ou 3 que estiver porventura falando em língua estranha, que estiver ali
no átrio conduzindo o culto, que venha intérprete. Mas se porventura ali naquele momento que ele fala que não tiver intérprete, ele diz: cale consigo mesmo, porque você não entende. Então julgue consigo mesmo se isso provém do Senhor. E ele diz assim: quando porventura tiver alguém trazendo, ministrando a palavra e pregando, isso também caracteriza um pastor, quando vem trazendo uma palavra, uma direção, um bispo, ou quem for ali determinado pelo Senhor, um evangelista, uma missionária, um obreiro, quem tiver ali à frente, ele diz assim: porventura, se você tem tido o seu tempo, se porventura outro que estiver sentado também for usado por Deus para que traga uma revelação para ser edificado, o primeiro tem que terminar aquilo, ele tem que se calar. Porque imagine você parar uma pessoa que estiver pregando. É uma falta de respeito e um descuido. Porque a Bíblia diz: os espíritos do profeta estão sujeitos ao profeta. Então, o espírito do profeta está sujeito a entender aquela hora que o Espírito Santo passa a informação que você possa entregar para a igreja. Assim, conduzindo com ordem e decência, sem que você atrapalhe a pessoa que esteja ministrando naquele momento. Porque ali o Deus está ministrando no seu espírito e o seu raciocínio, na tua cabeça, na tua mente, para que ele compreenda, que ele entenda, para que ele não passe algo errado para o povo. E se porventura haver uma pessoa que atrapalhe, vai atrapalhar o culto e as pessoas não vão compreender, não vão entender. E vai ser algo desorganizado. E as coisas de Deus não é desorganizado. As coisas do Senhor é organizada, porque Deus é organizado. E ele no 31, né, no 14, aqui 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar pois aos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ele falou assim: vai ter o seu tempo determinado para que você possa fazer. Se porventura o irmão, Deus está usando o irmão ali, espere e aguarde um momento, deixa ele terminar primeiro. Uma falta de respeito, porque também quando você estiver pregando, você vai gostar que alguém te atrapalhe naquele momento de raciocínio, entendeu? E ele diz aqui, no verso no 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas do santo, todas as igrejas, todas as direções, todas as igrejas que pertencem ao Senhor, os corpos que pertencem ao Senhor, para que seja organizado perante o nosso Deus, porque Deus não é Deus de desorganização. Aí eles citam algo no verso que eu quero explicar bem para você, que às vezes muitas pessoas não conseguem explicar, e às vezes traz muita confusão. No verso 34, as mulheres estejam caladas na igreja, porque lhe não é permitido falar, mas estão sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou onde veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça todas as coisas que eu escrevo, são mandamentos do Senhor. Ele está passando uma informação que acontecia naquele culto. Se ele está fazendo isso, se ele está explicando dessa forma, é porque porventura ele esteve ali e aconteceu algumas coisas dessa forma. Eles têm passado essa direção para o quê? Para que certifique como exemplo. Nós temos que entender que naquele período acontecia que os homens e as mulheres, muitas vezes, Paulo, instruído, inteligente, muitas mulheres se convertiam ao Senhor, e muitas mulheres que eram naquele período eram até prostitutas e escravas de outros homens, e às vezes naquela época raspava-se até a cabeça da mulher. Então Paulo, inteligente de uma forma, diz assim: se porventura o cara for casado com uma mulher e a mulher for brava, aí você senta, aí do lado senta uma mulher com o cabelo raspado, elas vão pensar o que? Ixi, os cafetão rapou a cabeça dela porque ela é prostituta. Mas aí Paulo, inteligente, diz assim: então peraí, vamos fazer o seguinte, vamos botar os homens do lado e as mulheres do outro. Aí você se cobre com véu. Todas as mulheres cobriam com véu, por quê? Para que nenhuma mulher julgasse a outra. Você entendeu? Para quê? Porque ninguém julgasse a outra e dissesse assim: aquela ali é uma girainha, uma pombinha. Não, será que ela está se convertendo? Eu vou deixar meu marido sentado do lado dela, não. Então, para que não tivesse essas dimensões, essas brigas, essas confusões, ele era muito inteligente. Então, ele era um cara que olhava e falava: não, vai dar confusão, então vou botar os homens do lado e a mulher do outro. Só que acontecia uma situação assim, muitas vezes, como acontecer hoje, a mulher às vezes não entendia
a pregação e ela ia e gritava do outro lado assim: ô meu marido, meu amor, o que que ele está pregando aí? O que é que ele está passando de direção? Porque eu não estou conseguindo compreender. E aquilo, imagine 10 pessoas gritando no culto para os seus maridos, perguntando, interrogando acerca da palavra que tem sido pregada pelos profetas, pelo homem de Deus que estava ali na frente, no ministério ali. Ia dar uma confusão muito grande. Ia parar o culto. Porque imagine, vamos supor, 10, 15 pessoas que não entendessem a palavra, 10 mulheres que não entendessem a palavra naquele momento ali, ia gritar para o seu marido do outro lado, ia trazer um transtorno. Então, ele diz: fique calada, chegando sua casa, você interroga o seu marido, para que ele, se ele compreender, ele vai ali, pare, te explique, e você compreenda, você entenda a direção que tem sido passada. Porque senão você vai bagunçar o culto, você vai bagunçar a pregação. E você pode prestar atenção, toda pessoa que às vezes bagunça o culto, ela tá sem entender, sem compreender nada. Por isso que ela chega bagunçando o culto, porque ela não compreende. Então é essa palavra, essa reflexão que eu queria trazer do Senhor. Então ele não está dizendo que não é que as mulheres não possam pregar, não possam ter oportunidade de trazer uma palavra, não é que as mulheres não possam profetizar. Ele está dizendo que naquele momento específico as mulheres ficassem quietas, porque senão ia causar uma confusão e uma desordem no culto. Eu quero trazer essa reflexão, eu quero que você guarde essa palavra, que Deus ministre o teu coração, o teu espírito. Quero que você inscreva no meu canal, que você deixe o like, dá uma curtida, deixe um comentário, que eu sei que essa palavra vai edificar você, tanto você como a mim também. Porque nós temos que entender a necessidade de ordem no culto. As coisas de Deus são organizadas. Quando você for fazer algo para o Senhor, faça de forma organizada, do jeito que Ele te direciona. Eu quero dar um forte abraço. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.